Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a combater, nos ajuda a nos posicionarmos contra todo o mal, nos ajuda a igreja, Senhor, aqui em Águas Claras, se posicionar, meu Pai, contra a agenda progressista, toda a agenda maligna que caia por terra, em nome de Jesus. A igreja diz, amém. Sente glorificando, exaltando o nome do Senhor. Meus amados, nós hoje falamos sobre o que é a agenda progressista, para quem não estava na semana passada. Existe uma agenda invisível, uma agenda que nós vimos nas Olimpíadas aí, de forma muito clara, né? Um ataque à base do cristianismo, a tudo aquilo que nós pregamos. Entendemos que essa agenda ela vem relativizando as verdades absolutas, minando a base do cristianismo, porque nós, como cristãos, nós acreditamos que há uma verdade. Essa palavra ela é uma verdade absoluta. E hoje nós queremos dar uma breve pincelada em relação a um alerta referente às redes sociais. E eu gostaria de começar aqui, já como alerta, um vídeo que você observe. E esse vídeo, ele foi feito 100%. Eu vou primeiro passar o vídeo e depois eu vou fazer uma surpresa. Então passa aí pra gente, por gentileza. Tem narração, tá? Foi criada uma versão mais velha da filha com inteligência artificial. A voz, inclusive... Oi, mãe. Oi, pai. Sou ela. Bem, uma versão digital de mim, só que um pouco mais velha. É incrível o que a tecnologia pode fazer hoje em dia, não é? Tudo o que você precisa é de algumas fotos, como as que vocês compartilham nas mídias sociais, onde elas podem ser tiradas e usadas por todos. Sei que para você essas fotos são apenas lembranças. Mas para outros, eles são dados. E para mim, talvez o início de um futuro horrível. Um futuro em que minha identidade pode ser roubada sem mais nem menos. Onde eu posso ir para a prisão por coisas que eu nunca faria. Imagine minha pontuação de crédito sendo destruída, pai. Ou minha voz copiada para enganar você, mãe. Mãe, estou com problemas. Preciso que você me envie dinheiro, por favor. Não quero me tornar um meme, humilhado por todos na escola. Mate-se, seu perdedor de merda. E eu certamente não quero isso. Os pais não sabem quem é ela. Vão saber agora. O que você compartilha online é como uma pegada digital que me seguirá pelo resto da vida. Estou lhe dizendo isso porque sei que você me ama e nunca faria nada para me prejudicar. Então, por favor, mãe, por favor, pai, protejam minha privacidade virtual. Vocês viram que esse vídeo aí, ele foi produzido 100% com a inteligência artificial. 100% as vozes. A menina, quando era criança, aí ela envelhece, os pais estão ali na plateia. Inclusive, a voz, hoje em dia, nossas vozes, eu posso mandar um áudio para alguém e ele coloca num programa bem simples de computador e ele pode gerar uma mensagem. E pode mandar para minha esposa, com a minha voz, pedindo um Pix. Isso já aconteceu aqui na igreja. Eu mesmo já passei para o irmão, já passei um Pix para um irmão aqui que eu achava que era um irmão daqui da igreja.
né, conversou, porque a pessoa foi no histórico lá e viu como que eu tratava e como ele me tratava, e eu acabei passando, ajudando, achava que aquele irmão era uma emergência. A minha esposa foi lá no banco e, graças a Deus que ela é do banco, e aí conseguiu me ajudar. Mas quase eu pago um preço. Então, hoje, amados, nós estamos vivendo essa era, a era das redes sociais. Você viu aí o perigo, essa coleta, informações de dados, o que é que dá para fazer? Eu passei aqui, inclusive, um irmão da igreja aqui, para ele fazer uma experiência, irmão Paulo que está ali, e aí eu também entrei nessa, até aí tinha que pegar uma foto minha aí, coloca aí a foto, olha o que dá para fazer, rápido, né? Esse aí sou eu, a Maria está ali atrás de mim, volta lá. E ele colocou o rosto, meu rosto, o rosto do Silvio Santos, já que o povo, a televisão toda está falando Silvio Santos, dá uma paralisada aí, pegou uma foto minha e colocou o rosto do Silvio Santos. Era para colocar o Amarildo que está ali, ó, irmão Paulo. Colocou aí. Olha só a perfeição. Parece que é uma foto, a foto original, né? Aqui à esquerda, e a foto, o rosto do Silvio Santos, aqui à direita. Não era aquelas montagens que faziam que aparecia o pescoço torto, não, é algo muito real. Pode continuar aí. Aí vocês vão saber quem foi aí também, pô. A próxima foto, ó. Olha o presidente Putin aí que se transforma. Não, irmão Paulo, é a cara do homem, né? Ficou parecido, irmão Esther? Então, volta lá nos slides. Então, isso aqui é só uma pincelada de tudo aquilo que nós estamos vivendo, de tudo aquilo para onde o mundo está apontando, né? Parece que está até online aí, ó, quantidade de curtida. E nós vamos caminhar aqui, então, amados, em relação ao impacto negativo da internet e das redes sociais na vida do cristão. O impacto. Eu quero aqui também, a nível de introdução, preste muita atenção, amados. As redes sociais, elas têm sido uma bênção, como uma ferramenta para a nossa igreja. Já falei que nós tivemos quase 200 mil pessoas, um vídeo que eu fiz aqui lá em cima, rápido. Falei, grava aqui esse vídeo. E eu fiz um vídeo e ele teve um alcance, não é muito alto, mas 200 mil pessoas, né? É um alcance considerável. Então, e foi um vídeo daqui da igreja, divulgando a igreja, teve um alcance muito bom. As redes sociais bem utilizadas, pode ser uma bênção geral, vou mostrar isso aqui, pode ser uma bênção, uma palavra, um devocional, mas hoje eu quero me ater ao impacto negativo dessas redes sociais, ao impacto negativo, o que tem causado na sociedade, em famílias, em ambiente de trabalho. Então, existem aqui duas coisas nas redes sociais, porque ou você é consumidor, ou você consome diariamente, e isso aí também te consome, ou você é um fornecedor. Só existem esses dois caminhos, né, irmão Paulo? Ou você consome, e quando você é apenas um consumidor, saiba que é uma empresa, a rede social, pastor, eu não sabia, é uma empresa. A empresa Meta, dona do Instagram, ela em 2023 tiveram em reais 193 bilhões de reais o faturamento dessa empresa. Então, nós estamos falando de bilhões. Estamos falando de um faturamento alto. E ali tem uma imagem, né, de uma pessoa presa a um imã, né, ali, querendo curtida. Então, ou nas redes sociais, ou hoje, você é um fornecedor, onde você coloca um devocional, onde você coloca uma palavra de fé, ou você posta um versículo, ou você coloca algo da sua igreja. Nós podemos, irmãos, ajudar. É o sonho da irmã Zenacha, que nós chegue lá na nossa rede social da igreja e compartilhe, comente. Nós podemos fazer isso. Ou nós estamos fornecendo conteúdo, a nossa igreja é fornecedora, a minha rede também, ou nós somos apenas consumidores dessa rede social. Mas a palavra do Senhor é interessante, que diz assim lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, a parte A: tudo me é permitido. Sim ou não, irmãos? Mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, a gente pode. Hoje, nós vamos ver aqui, em média, quanto leva, né, as pessoas nas redes sociais, o vício que a tela causa, né? Mas é muito enfático aqui, né, Paulo dizendo assim, olha, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E o versículo de onde nós também iniciamos,
Nessa versão aqui diz assim: porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas que quem faz o que agrada a Deus, mais uma vez, vive para sempre. Então, irmãos, essa necessidade aí de vigilância e discernimento pela nossa parte aqui em relação às redes sociais tem sido verdadeiramente um grande desafio. A vigilância do cristão, a nossa vigilância como esposo, como pai, e isso muitas das vezes nós não damos conta que às vezes nós somos esses agentes. Nós somos essa pessoa que passa muito tempo, ao invés de estar prestando atenção numa conversa, ao invés de estar presente ali com o coração, dentro de um ambiente onde está tendo uma alimentação com o esposo, com a esposa, né? Está tomando café ou está ali num diálogo, e aí o celular está ali. E existe uma média que as pessoas pegam no celular, irmãos, de 3 em 3 minutos. Olha o WhatsApp. Existe essa sensação do ser humano hoje com o celular. Alguém deve estar falando comigo no WhatsApp. Alguém que eu estou esperando, aquele contrato ele deve estar saindo agora. E aí a pessoa vai lá, de 3 em 3 minutos, a gente não percebe. De 3 ou de 5 em 5 minutos. Talvez você conheça alguém assim, que causa aquela ansiedade. A pessoa vai lá, né, acorda, a primeira coisa que olha, deixa eu ver aqui o Instagram. Deixa eu atualizar aqui o Instagram, deixa eu olhar aqui o WhatsApp. E isso, amados, é uma realidade dos nossos dias. E por falar em vigilância global, Daniel capítulo 12, verso 4 diz assim: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência o quê? Se multiplicará. Existe, amados, uma agenda, a agenda progressista, e tudo aquilo que aconteceu, eu falei para vocês, na pandemia, foi apenas um ensaio de tudo aquilo que ainda está por vir. Por exemplo, a questão, tem gente que nem se apercebe em relação a essa vigilância global. Tem gente que nem se apercebe. Eu já tive a oportunidade de viajar e nos aeroportos da Europa ou dos Estados Unidos, você olhando para cima, chegando nesses países, você percebe que tem umas câmeras diferentes. Essas câmeras, inclusive tem já no Brasil, em São Paulo, elas fazem um reconhecimento facial. E se a pessoa for um criminoso, ela já faz automaticamente, ela identifica pelo rosto da pessoa. Uma câmera, né, pode ser um alcance de 50 a 60 metros, e essa câmera ela identifica que é um criminoso. Foi inclusive o que aconteceu aqui, Léo, está no G1. Com técnica de reconhecimento facial, acusado de matar publicitária em Natal, é preso 21 anos após o crime. Foi o que aconteceu com esse rapaz aí. A inteligência artificial foi lá e localizou, e ele foi preso 21 anos depois. Então, talvez você tenha passado por despercebido, mas eu quero te dizer que o teu celular, o teu Instagram, ele ouve tudo e ele pode inclusive estar gravando tudo. Pastor, você não está exagerando não, irmão. Eu fiz, como advogado há 3 anos, eu trabalho com a Lei Geral de Proteção de Dados. E lá eu tenho uns slides que eu mostro, onde as pessoas colocaram em cima da mesa celulares desligados. E ali começaram a falar: olha, eu quero comprar um sapato, desligados. Eu quero comprar um carro, quero comprar isso. E quando as pessoas ligam o celular e vão acessar a rede social, o que é a primeira coisa que aparece? O sapato, o carro. Quem já aconteceu isso com alguém aqui? Pois é, a pessoa fala assim: meu Deus, é de Deus. Eu queria um sapato e o Instagram está mostrando o carro que eu queria comprar. Não, irmão, não é de Deus. Isso aqui é algoritmo, é coisa hoje mais natural, mais normal que o Instagram, que já faz, né? O Facebook já fazia isso há muito tempo. E o negócio acaba aparecendo ali. Um dia eu fiz um gabinete onde uma irmã,
ela estava desconfiando muito tempo atrás, irmãos. Eu vou te dar um alerta aqui em relação ao teu celular. E ela falou assim: pastor, eu vou ver com o detetive o que é que eu posso fazer. Meu marido está longe. E ali, eu falei: tá, vai, depois você me conta o que é que deu. Ela foi e contratou o detetive. Sabe o que aconteceu, irmãos? O detetive com um programazinho, acessou o celular, dá o número aí do teu marido, acessou o celular. E daqui, lá na outra cidade, ele ligou a câmera do celular. E aí começou a gravar todos os passos do marido, né? E ali, irmãos, daqui de Brasília, ela me trouxe, mostrou, falou: olha, pastor, realmente tinha uma amante, estava indo assim, assim, assim. Eu fiquei naquela época, irmãos, impressionado. Usou o próprio celular daqui, né? Obteve a filmagem, baixou. Isso é impressionante ou não é, irmãos? É impressionante, a gente tem que ter essa vigilância. Isso deve ser uma das coisas mais simples hoje em dia, porque isso já faz uns 3, 4 anos. Então, pode estar avançado todas as redes sociais que, às vezes, talvez você não saiba, quando você baixa uma rede social, você automaticamente autoriza algumas coisas. Quem leu lá, quando você baixou o Instagram, quem leu lá aquelas autorizações que estão lá, gigantes? Alguém leu? Ninguém leu. A gente só dá o ok, assinado, e vai avançando. Então, há um evento silencioso que acontece incessantemente entre o usuário. O que é, pastor? É o fascínio, irmãos, que está tendo pelas telas. Falei isso aqui. É o fascínio, obrigado, minha querida. É o fascínio pela tela. E em todo lugar há alguém com a cabeça inclinada e os seus dedos deslizando na tela do celular, sempre querendo o quê? Mais. Sempre querendo mais. É ou não é, amados? É ou não é? Esse fascínio. Então, tem um livro, o livro do pastor Aro. Ele fala lá que os próprios fundadores, eles sabiam que estavam criando algo, né, que iria viciar as pessoas. Existem declarações, eu vi isso no livro. Livro, por sinal, vou citar aqui, muito interessante. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, 35, essa questão da distração, olha aí a pessoa dirigindo, e tem um dado aqui em relação ao acidente. Olha só o que diz a palavra do Senhor: e digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Paulo aqui, ele está falando dessa questão da distração, irmãos. E eu fui procurar uma imagem que fosse de acordo aqui, o número de acidentes. Não sei se você já prestou atenção que hoje as seguradoras, elas estão ali, o comercial, ao invés de focar no seguro, foca assim em dicas. Por exemplo, evite dirigir, né, usando os aparelhos celulares. Por quê? Porque o número de acidentes de 2010 para cá, irmãos, com o uso, né, com o uso de aparelho, a pessoa está ali. Eu já vi pessoas, irmãos, dirigindo moto. Eu não sei vocês, eu estou lá dirigindo meu carro e a pessoa está aqui com aqueles entregadores. Eles estão aqui com o negócio da costa, com as 2 mãos, irmãos. Eu já vi a pessoa dirigindo moto com as 2 mãos. Quase, na minha cabeça é impossível fazer isso. Mas eu já vi pessoas dirigindo moto com as 2 mãos no celular e a moto indo reto assim. Então, triplicou essa questão aí desses acidentes. O único problema é que os olhos do homem, irmão, nunca se satisfazem, conforme a palavra do Senhor. E isso tem levado muitos ao vício da monofobia. Mono, né, onde a pessoa ela tem o medo da solidão, o medo de ficar sozinho. E doença mental acarretada pela dependência, então, de celular. Eu em voo, junto com a minha esposa e minha família, já vi mãe passar vergonha dentro do voo, porque essa criança, ela começa desde bebezinho, não tem problema, vou colocar um celular aqui com a Peppa, vamos colocar aqui para distrair. Realmente, a criança pode ficar horas ali, mas isso está causando um vício.
E dentro de um avião, certa vez, uma criança, irmão, estava fazendo um escândalo com a mãe dentro do avião. Ela se jogava no chão e a Giovana falou, vocês conhecem a Giovana, né? Falou, se fosse comigo. Eu falei, né, amor? Já tinha jogado aqui de cima, né, do avião. Mas porque ela já deu o exemplo para todos os meninos que estavam lá. Porque a Duda falou, acho que eu vou fazer a mesma coisa. Então, o escândalo pelo vício. Porque é viciante, o ser humano quer mais. Você percebe, quando você abre ali os streams, sempre tem como se fosse o infinito. Existe a primeira série, a segunda série, a terceira, a quarta, e não acaba. Aí coloca a metade da série, como se você fosse rodar ali para continuar. O Instagram é da mesma coisa, da mesma forma. A pessoa, se você passar, irmãos, dias e dias, não vai acabar. Sempre tem um Reels, sempre tem um vídeo lá. YouTube é a mesma coisa. Se você estiver no YouTube, o YouTube ele vai passando, e isso vai gerando na cabeça da pessoa que quer mais, e vai oferecendo mais e mais e mais. E de acordo com os dados apresentados por esse relatório, aí, olha só, 9 horas o brasileiro conectado à internet, sendo 3 horas da nossa vida. Pastor, mas eu não faço parte. Isso aí são dados que eles conseguem capturar, irmãos. Muitas das vezes, 3 horas e 31 minutos são dedicadas às redes sociais. Isso é alarmante para todos nós. As redes sociais, então, pastor, afetam a vida espiritual? Sim ou não, irmãos? Tem afetado a nossa vida espiritual? Tem. Afeta, irmãos, de uma forma que você talvez nem tenha imaginado. Então vamos caminhar aqui. Olha só, alguns, então, impactos negativos. Por exemplo, a dependência, nós falamos aqui, ansiedade, depressão, isolamento, né? A rede social, ela trouxe, né, uma proximidade com pessoas que estão longe, mas ela trouxe também esse isolamento. Um dia eu perdi uma amiga no ambiente de trabalho, ela faleceu no Ministério da Saúde. E eu observava algo, irmãos, quando eu ia lá na baia, sempre ali nas redes sociais. Sempre nas redes sociais, sempre online, nas redes sociais. E ali começou a entristecer, depois agravou uma doença e ela acabou falecendo. E mesmo tendo boas condições, viajava, mas a rede social, ela traz uma comparação. Ela traz uma comparação da vida da pessoa a uma vida perfeita de uma outra pessoa. Então as pessoas, elas vão postar as viagens, as conquistas, a parte boa, né, da vida sempre. Então olha só, traz isolamento, depressão, distanciamento, né, da vida real e da vida familiar. Sim ou não, irmãos? Distanciamento da vida real. Olha isso, irmãos. As pessoas, elas já não vivem uma vida real. A vida do Instagram não é uma vida real. A vida das redes sociais não é uma vida real. Nós estamos vivendo uma vida fake news por conta das redes sociais. E às vezes você sabe que a vida daquela pessoa, daquele parente, daquele primo, daquele amigo, não é tudo aquilo, aquele casamento. Eu já vi casamentos nas redes sociais, irmãos, eu comento isso muito com a Giovana. Giovana, mas não estava, eu não te falei que aquela pessoa está assim a ponto de desistir desse casamento, houve uma agressão, eu tive que ir lá na delegacia. E olha lá nas redes sociais, parece que é outro casal, parece que não é, isso é incrível, irmãos. E nós acabamos caindo nisso. Transtorno de pânico, suicídio. Queria ter tempo para falar aqui em relação a essa questão da influência das redes sociais e o suicídio, irmãos. Distorção da realidade, cyberbullying, exposição a predadores digitais, foi o que nós vimos aqui, e a desinformação. E, irmãos, e quanto à vida espiritual das pessoas? Será que sobra tempo para Deus nessa agenda tão comprometida com as redes sociais? Será que
Se nós compararmos hoje o nosso tempo de rede social, você pode ir lá no seu Instagram, inclusive, ou no YouTube, viu? Ele te dá um relatóriozinho lá, semanal. Quantas horas você gastou com Deus, né? Investindo tempo com Deus de qualidade, dobrando seu joelho, tempo ali de comunhão com Deus, tempo de oração pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus negócios. E será que pelo menos consegue empatar? Será que nós fizemos uma pesquisa hoje? Nós temos pelo menos o mesmo tempo de rede social, o mesmo tempo que nós temos de comunhão, porque é um período, ao invés de nós estarmos na rede social, se nós temos ali 6 horas durante uma semana, nós poderíamos estar fazendo um curso, um mestrado, um doutorado, estudando em comunhão com Deus, lendo a palavra de Deus. Será que pelo menos empataria? Ou a rede social está ganhando de lavada? Isso é algo para a gente aqui refletir. Então, esse autor da A Guerra dos Espetáculos, ele diz assim: nas pequenas brechas de tempo em meu dia, com minha atenção limitada, estou mais pronto a conferir ou alimentar as minhas redes sociais, mais do que estou disposto a orar, por causa da minha negligência. Então Deus fica cada vez mais distante do quê? Da minha vida. Então observe, irmãos, que nós que vamos afastando da comunhão, nós que vamos afastando de Deus, Ele vai ficando mais distante. E amados, você quer experimentar a falta de paz, ansiedade, preocupação? Vá se distanciando de Deus. Todas as vezes que o ser humano na Bíblia começou a se afastar, todos os reis ali do Antigo Testamento, todos eles que se afastaram de Deus, todas as pessoas que se afastam de Deus, aqui na igreja, ou em qualquer lugar, em qualquer área da sociedade, existe uma consequência. Todas as vezes que nos afastamos, seja por motivo de rede social, seja por qualquer motivo, nós vamos nos afastando de Deus e as consequências já vêm por esse lado aqui. E nós tomamos essa decisão. E aí, amados, todas as vezes eu já tenho esse diagnóstico. Pastor, meu casamento não está muito bem. Eu já sei, Senhor. Eu falo assim, olha, volta à comunhão, volta ao jejum, volta à oração. Por isso que às vezes nós vemos pessoas aqui chegando despedaçados aqui na igreja, porque foram conferir o mundo lá fora e simplesmente foram se afastando de Deus, foram se afastando da comunhão. Você lembra, irmãos, que os maiores milagres da sua vida aconteceram quando você estava no deserto? Você lembra que os maiores milagres, quando Deus te fez passar em um concurso, quando Deus te tirou ali de uma situação de constrangedora, você lembra que você apelou a Deus e você tinha comunhão, e você orou por este casamento, você pediu por esse filho, você clamou por essa cura, você estava em comunhão, você não estava afastado. Quando eu olho para o povo lá no deserto, os maiores milagres da Bíblia, irmãos, foi quando justamente o povo de Deus, o povo de Israel estava ali no deserto. Mas dentro do deserto tinha maná, no deserto tinha milagre, no deserto eles eram dependentes de Deus durante o dia, dependentes do Senhor durante a noite. Então, todas as vezes que nós nos afastamos, existe essa consequência. As redes sociais, ela tem nos afastado do convívio familiar, interpessoal, com filhos. Existe essa grande consequência. Talvez aqui esteja um ponto mais crítico de todo o cenário e que merece a nossa atenção, pois o esfriamento espiritual, irmãos, preste atenção nisso, abre uma lacuna enorme para diversas obras da carne. Que é isso, pastor? Aqui é a obra da carne, impureza, esse esfriamento. Olha só a prostituição, irmãos, lá nas redes sociais existe as garotas de programa, existem os meninos de programa que fazem lá o culto ao corpo. Então a impureza,
a feitiçaria, lascívia, porfia, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria, essas obras da carne. Todas essas obras. Quando nós, então, perdemos essa comunhão, o esfriamento espiritual. Se estamos muito tempo nas redes sociais, lá olhando. Irmãos, eu ouvi, estudando aqui para essa série, eu vi relatos de pessoas que eles saíram depois de 1 hora, 2, 3, 4 horas no sábado, olhando na rede social. Essa pessoa ficou profundamente triste, profundamente arrependido de ter perdido tanto tempo. Eu vi relatos de que pessoas vão ali, problemas mentais, emocionais. Olha só o que nós estamos passando. Olha só o que os autores já sabiam, irmãos. Então esse esfriamento, ele traz consequências. Existe também, nas redes sociais, padrões ideais inalcançáveis, irmãos. Quando consumimos conteúdo em excesso, temos a impressão de que a vida de todos é muito, melhor do que a nossa. Quando nós consumimos, então, as redes, fazemos analogia, comparação, temos a impressão de que a vida do meu irmão, a vida do fulano, ela é melhor. E eu acho interessante aqui que diz assim: vida perfeita só existe aonde? Nas redes sociais. É ou não é, irmãos? A vida das férias, a vida perfeita. Se olha, aquele irmão ali não tem problema, irmãos. Ontem ele postou uma viagem, agora ele postou que está trabalhando, agora postou que está no restaurante, agora está tomando. Então é uma vida perfeita, mas, irmãos, é uma vida de ilusão. Então ela nos traz esse padrão que você não vai alcançar. Irmãos, já pensou se eu dependesse ali dessa aceitação, se eu dependesse, então, de alcançar algum nível para eu ser pastor? Você abre ali o teu YouTube, a primeira coisa que o meu algoritmo, eu vou sempre atrás de pregações, eu durmo vendo pregações. Então, o que é que o YouTube manda para mim? Pregadores. Aí você abre lá, está lá, Hernanes Dias Lopes, irmãos, falando sobre amor, sobre o perdão, grandes pregadores. Mas, e eu, tão pequenino? Mas eu gostaria de pregar. Se um dia eu tenho que alcançar Augusto Nicodemos, eu tenho que alcançar aí pastores da Assembleia de Deus, como Silas Malafaia. A rede social, ela faz a gente justamente querer esses padrões ideais, mas eles são inalcançáveis. Interessante também, olha só, irmãos, o que a rede social faz. Casos chocantes como o do pastor africano que cometeu suicídio após ele se enganar de mandar uma foto e ter enviado a foto íntima para a amante no WhatsApp da igreja. Então, ao invés de ele mandar para a amante, ele manda lá as fotos íntimas para onde? No grupo da igreja. Pastor, isso não pode acontecer? Irmão, já aconteceu aqui na nossa igreja. Isso já aconteceu aqui na nossa igreja. Não foi esse caso aqui, né? Amor de Deus. Mas uma irmã, ela postou no grupo, na época das eleições. Lembra disso, irmão Esther? Quem que lembra disso? Quem lembra disso? Ela postou uma pornografia no grupo da igreja. A irmã saiu da igreja, saiu até do Brasil. Foi, mano? Então, tem que ter um limite, irmãos. A rede social, ela vai ali, não tem stop. A pessoa quer mais, quer mais, quer mais. Mas e a cantora gospel, que teve o áudio vazado recentemente nas redes sociais, porque o seu namorado revelando que ela era dependente do uso de droga, irmãos, você vai encontrar aqui relatos reais de muitas situações de líderes. Por exemplo, a filha de uma pastora famosa, né, que se declarou recentemente também gay, né? O líder de uma grande igreja pentecostal, tendo a sua intimidade exposta
por uma garota de programa, tudo nas redes sociais, né? Lá acontece tudo, irmãos, nas redes sociais. Você está vendo o impacto que é isso? A morte de um pastor. Outro dia, não sei quem, recentemente, uma menina cometeu suicídio também porque vazou. Eu não sei, eu estava tentando lembrar disso. Mas foi recente, uma garota. Ela cometeu suicídio porque as fotos dela vazaram. Ou então alguém falou algo sobre ela. Quem lembra disso aqui? Recentemente. O Anderson, o blogueiro, isso, falou algo. E a menina cometeu suicídio, não foi? Exatamente, acusou. Então, as redes sociais, ela também é uma ferramenta do tribunal agora, o novo tribunal, o Tribunal do Santo Ofício, da Santa Inquisição. Onde lá, muitas das vezes, irmãos, você pode ser, inclusive, com a inteligência artificial, pega o rosto do irmão Ruth, isso aqui na internet, que prega aqui, os vídeos estão lá no YouTube, pega e pode colocar lá e as pessoas vão lá e multiplicam essa informação. É o Tribunal do Santo Ofício ou da Santa Inquisição. Mas olha que Pedro fala no capítulo 5, versículo 8. Estejam alerta aí, vigiem. Esteja alerta aí, vigiem, irmãos. Por quê? Porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Irmãos, todo ser humano, todo homem, todo pastor passa por assédio. Nós somos figura pública. Pastor Neves, pastor Laci, pastores estão aqui. Homens de Deus, mulheres de Deus passam por isso. E a ordem aqui, irmão, bíblica é vigilância. É vigilância. Temos que ser, irmãos, constantes, não só na oração, na mensagem, mas também a esses ataques. Porque o que acontece é que a falta de vigilância causa isso aqui, irmãos. A falta de vigilância vai lá, né, no pastor, e ele acaba cedendo. Vai lá em relação à cantora famosa, e começa a ter relação, vai com o pastor, e começa a ter relação com o diácono, e daqui a pouco o baterista, tá? Por que não vi? Porque não vigiou. Esses são alguns entre tantos outros casos que temos assistido de camarote, e não só assistimos, como também muitas das vezes colaboramos com a proliferação da triste mensagem, até alcançar lá, irmãos, o trade top, ou seja, os tópicos mais comentados da internet. Seria essa uma nova forma de julgamento, conforme escrito lá em Mateus, não julgueis para que não sejam julgados? Será que é uma nova forma? Essa garota aí, após a foto íntima na web, o que acontece? Ela vai lá e se mata, vazou as fotos da menina também. Mais uma vítima da internet, mais uma vítima das redes sociais. Ela foi lá, teve a sua foto vazada. Irmãos, quantas vezes nós temos postado, isso aqui serve para mim também, serve para minha esposa, de forma inocente. As coisas, elas só estão começando, irmão, mas estão muito avançadas. Quantas vezes nós colocamos a foto dos nossos filhos e lá tem o endereço? Quantas vezes nós postamos, olha, partiu viagem, e a nossa casa fica vulnerável? Porque aconteceu isso com o pastor Laci, por isso que ele está virando ali para o lado. O pastor Laci viajou e, por incrível que pareça, arrombaram a casa dele, levaram a televisão, levaram tudo lá. Foi, pastor? E talvez, pastor, pode ter sido uma informação, pode ter sido coincidência, mas o pastor Laci costuma postar quando ele está lá em Caldas Novas ou outra viagem. Seja coincidência ou não, nós falhamos nisso. Isso serve, irmão, para a gente. É uma realidade. As coletas de dados é vigiar. Irmãos, aconteceu com o nosso pastor querido aqui, o pastor Laci, mas eu já vi outras situações. Na internet você coloca pessoas que viajaram, postaram, e na mesma noite que a pessoa estava no aeroporto, a sua casa estava sendo arrombada e levaram tudo. Nós fornecemos os dados. Pessoa, na internet nós colocamos foto, a pessoa vai lá, esse endereço, marca lá, né? Marca a casa, endereço, viagem, estamos vulneráveis. Então, vigie com isso. Ao nos deparar com essa triste realidade, não podemos nos omitir como igreja.
A igreja tem sim um papel importantíssimo da educação cristã das pessoas, incentivando-as ao uso consciente das mídias e ao exercício do quê? Do domínio próprio. Uso consciente das mídias, e nós precisamos ter esse domínio próprio. E como então o cristão deve se comportar nas mídias? Vamos lá, olha que interessante. Não creio que as pessoas que tiveram seus ministérios demorando por um vacilo nas redes sociais fizeram tudo de forma premeditada. Não, irmãos. Nenhum adultério lá que aconteceu foi de forma premeditada. Na verdade, elas foram vítimas dos seus próprios pecados. Da falta, o quê? De domínio próprio. De saber apertar o botão pare, o botão stop. De não apertar o botão no momento certo. Então, o alerta de hoje para nossas vidas, meus irmãos, é nós sabermos trabalhar com essa ferramenta aqui, ó. Muitos médicos hoje estão orientando desligar por conta da insônia que causa. Todos nós já sabemos disso. Tela no rosto, muita iluminação, desliga e coloca quando você for dormir. Se você puder, não tiver alguém, né, na sua casa doente, longe, colocar longe de você, por conta de tudo que é prejudicial em relação a tudo que a bateria causa para nossas vidas. Nós temos que saber o momento de dar um stop nas nossas redes sociais, antes de dormir, porque senão, irmãos, esses pastores que caíram, essas pessoas que morreram devido à exposição, não foi nada premeditado. Não aconteceu isso da noite para o dia. Isso não acontece da noite para o dia. Então, amados, o livro do pastor Aro, Espiritualidade Digital, acho que ele vai estar aqui domingo pela manhã, é ele que estará ministrando aqui. Ele dá o seguinte instrução, olha só, as redes sociais são aquilo que eu falei, inesgotáveis, é uma realidade. O feed do Instagram é infinito, os episódios de uma série são passados automaticamente na Netflix ou em vídeo do YouTube, isso tudo com o intuito de prender a atenção e tomar aquele consumidor viciado naquela sensação de insatisfação, buscando algo, o quê? Novo o tempo todo, buscando sempre mais. Mas olha que interessante aqui, que eu gostei aqui desse final. Provavelmente, o grande inimigo do cyberespaço é o autocontrole. É o que nós devemos ter, irmãos. Daqueles que navegam naquele mar de entretenimento e novidade. Talvez seja esse autocontrole que nós precisamos. Quantos relatos aí, ó, de casamentos que hoje se esvaíram, já não existe mais esse casamento, porque começou com um elogio lá nas redes sociais. Começou com uma curtida. Depois começou com um torpedo lá, com um direct. E ali começou uma comunicação e hoje já não existe mais o matrimônio. Penso que diversos eventos anteriores à queda, todas essas quedas poderiam ter sido o quê? Evitados. Como cristão precisamos então ficar atentos, porque o inimigo das nossas almas conhece o nosso ponto de vulnerabilidade e certamente vai investir todas as suas sagacidades para nos derrubar. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 10. Portanto, aquele que pense que está de pé, é melhor ter cuidado para que não caia. Cuidado para não cair. Se você está de pé e você consegue, irmãos, ser um homem sério, uma mulher séria, tome cuidado. Porque as redes sociais, elas ficam rodeando. Essa ferramenta, ela fica dando espaço, rodeando. E muitas das vezes nós podemos cair facilmente nessa vulnerabilidade, nessa armadilha. Isso não significa que o cristão deve se distanciar das mídias, mas sim usá-la com sabedoria. Para quê? Para a glória de Deus. Irmãos, nós podemos usar essa ferramenta para que o nome do Senhor seja glorificado. Você, inclusive, deve. Hoje você pode abrir lá, faça um e-mail no Gmail, abra o seu Instagram e você pode usar essa ferramenta. Você é um soldado, você é um embaixador do céu. Você pode hoje colocar versículos. Pastor, 2 pessoas curtiram, amém. Essas 2 pessoas foram alcançadas.
Eu tenho mais curtida natural, irmão. Pastor não consegue alcançar, o senhor alcançou 200 mil, não consigo alcançar 10. Às vezes eu coloco um devocional lá, alcanço pouquíssimas pessoas. Mas eu tenho certeza que Deus está tratando aquelas 10. Aquelas 5 pessoas, talvez aquela mensagem foi para glorificar o nome do Senhor. Você pode usar a sua rede. Você já imaginou como eu já recebi várias histórias lá, de uma simples oração? Irmão Paulo outro dia chegou, você pode fazer oração, pastor. Aí eu fiz, criei coragem, e aí fiz uma oração lá no Instagram. E eu recebi tantos retornos. Olha, pastor, aquela oração falou comigo, aquela palavra falou comigo, aquele devocional, eu recebo muito retorno. Então, você pode usar para a glória de Deus. É importante lembrar que as redes sociais podem ser um instrumento de bênção ou de maldição. Vai depender de como cada pessoa faz o uso delas. Questões, então, a serem refletidas por qualquer usuário da rede social. Pense nisso. Quanto tempo eu gasto, Quanto tempo do meu dia gasto olhando vídeos e mensagens em aplicativos como o WhatsApp? Elas são importantes? Será que isso mesmo é importante? Você tem que parar para pensar. Precisam ser vistas naquele momento? Ou eu posso dedicar um horário, do meu dia só para ver as mensagens? Quando acessar, então, redes sociais, quanto tempo gasto olhando as imagens, tudo? Vamos adiantar aqui. Então, para nós caminharmos aqui para o final, anote isso no seu coração. Como o cristão, então, deve usar as redes sociais? Anote isso. Uso ético e responsável. Amém, querido? Uso ético e responsável. Existe uma palavrinha chamada bom senso. Os cristãos são encorajados a usar as redes sociais de maneira que reflitam a ética cristã. Não fica bem nós estarmos na praia de roupa de banho. Ah, mas eu estou na praia. Mas, irmãos, o teu corpo é da tua esposa. O corpo da tua esposa é do marido. Então, deixe para o momento certo você mostrar. Amém, igreja? Então, é a questão do bom senso. É a questão do bom senso. Então, isso inclui ser honesto, evitar espalhar difamações ou fofoca e utilizar a plataforma para promover a paz e a verdade. E não causar exposição sua. Porque eu não posto fotos aqui, do meu corpo aqui em Águas Claras, porque não é praia. Mas quando a pessoa sai, muitas das vezes vai para a praia e lá faz questão de virar o corpo, olhar para trás e tirar uma foto. Tome cuidado com isso, irmãos. Existe a questão do ético, seja ético e seja responsável. Testemunho cristão também. As redes sociais oferecem uma oportunidade única para nós compartilharmos a nossa fé, irmãos. É uma oportunidade para você mostrar a sua identidade. As redes sociais têm amigo seu que nem sabe que você é crente, porque você nunca posta nada de Deus. Você nunca honra a Deus com as redes sociais. Então, é uma oportunidade de nós honrarmos a Deus. E eu posso te garantir, se você está honrando o Senhor, se você está honrando esse Deus Todo-Poderoso, certamente, irmão, de alguma forma, eu não sei explicar como, Deus, Ele é um Deus justo, que vai te honrar também. Ele é um Deus muito justo e fiel. Moderação. Irmãos, enfatizamos a importância da moderação em todos os aspectos da vida. Isso inclui também nas redes sociais. O uso excessivo, ele pode levar ao desperdício de tempo, diminuição da produtividade, até a idolatria, quando as redes sociais ocupam um lugar central na vida de alguém. Então, irmãos, será que nós tiramos 3 horas do dia para estar com os filhos? Ou estar com Deus, ou estar com a esposa, ou as nossas atividades? Não, mas na rede social a nossa média ali é 4 horas. Então, cuidado, use com muita moderação, para que isso também não se torne uma idolatria. E o que é idolatria? Tudo aquilo que ocupa um lugar central na nossa vida. Pode se tornar, então, as redes sociais. Como se você, mas não é, pastor, você talvez pense que não, mas olha o tempo de consumo. 4º lugar, discernimento espiritual.
Irmãos, é vital que o cristão exerça discernimento ao consumir conteúdo nas redes sociais, reconhecendo que nem tudo que é postado é verdadeiro ou edificante. Devemos filtrar o que lemos, vemos à luz da palavra do Senhor. Irmãos, o crente é muito ingênuo. Está surgindo aí todo tipo de pastor, está surgindo todo tipo de líder hoje em dia, e parece que tudo que alguém se levanta como uma autoridade do negócio, e nós ali agora acreditamos, e nós vamos ali naquela linha de acreditar de tudo que é feito. Irmãos, precisamos de discernimento. Nem tudo que está lá nas redes sociais é verdade. Eu preciso falar isso aqui, parece óbvio, né? Você sabia que os ricos, houve uma pesquisa, vocês já viram as pessoas que vendem mentoria para ficar rico? O que é que eles mostram lá? A mansão, não sei quantos carros, o jato. Foi descoberto recentemente que essas pessoas, elas alugam, irmãos, um tempo para tirar foto nessas mansões. Elas alugam esses carros. E o jato, pastor, teve uma empresa que de tanto esses falsos ricos, mentores, quererem o jato para tirar foto, para dizer que eram deles, que eles fizeram um protótipo de um jato. E ali, a pessoa lá, não era um jato de verdade, a parte interna, partiu para tal lugar. E ali era apenas um jato que tinham feito um protótipo para não gastar o tempo do outro jato real que eles alugavam. Então, nem tudo que está nas redes sociais, nem tudo que a gente olha ali, adolescente, nem tudo que às vezes uma verdade, né, disfarçada, usou um versículo da Bíblia e ali começou a falar heresias fora do contexto. Então tome cuidado, tenha esse discernimento, peça a Deus esse discernimento, Ele vai te dar. E por fim, privacidade e segurança, cuidar das informações pessoais, cuide das suas informações, irmãos, proteja. Não é à toa que a Lei Geral de Proteção de Dados está aí. Onde você vai hoje, você precisa assinar, autorizando, né, o manuseio dos seus dados pessoais. Tome cuidado com isso. Então, proteja-se. Cuidado com a sua privacidade. Cuidado com a sua privacidade, irmãos. Não se exponha tanto. Eu falo isso como pastor, com muito amor. Não divulgue a sua privacidade. Você está dando informações. As pessoas estão alienadas. Olha, se estão tomando café, mostra o local, o horário. Depois vai viajar para tal lugar, mostra o horário e local. Depois faz o check-out ali e está mostrando. E em algum momento mostrou o seu nome completo. Em outra postagem, sem querer, apareceu o CPF. E na outra, sem querer, apareceu o endereço. Está ali, ó. É tudo que alguém que comete fraude quer: CPF, endereço completo e o nome completo. Está prontinho para comprar algo no seu nome. Então não se exponha. Compartilhar demais nas redes sociais pode ser prejudicial, e é importante que os cristãos pensem cuidadosamente sobre o que divulgam. Tenha então essa privacidade e tenha essa segurança com você. E para encerrar, lembre-se que todos estamos imersos nessa era da mídia. Não tem. As redes sociais, irmãos, é um caminho sem volta. Então, a nossa igreja vai continuar usando, vai o YouTube, só que existe um prazo, né? Lembra que existiu o Orkut, o Facebook está caindo, daqui a pouco vai surgir uma nova rede social, então tem um prazo de validade, mas sempre terá uma outra rede social. Novos tempos e novos comportamentos precisam ser regenerados em todos nós, através de nós, inclusive, né, na vida espiritual, seja preservado e possamos transbordar a vida abundante do Senhor nas redes sociais e também fora das redes sociais. Que possamos ser esse cristão dentro da igreja, dentro das redes sociais, fora das redes sociais, um único pensamento, uma única postura e sermos constantes. Mateus capítulo 5, verso 16. Assim
resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está onde? Nos céus. Fique de pé e vamos repetir Mateus capítulo 5, verso 16. Vamos repetir junto? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém, amada igreja? Amém, queridos? Então, vamos ter essa prudência, vamos ser coerentes com tudo aquilo que temos aprendido. Por quê, pastor? Isso tem alguma coisa a ver com, talvez hoje, Deus tenha te livrado aqui, irmãos, através dessa pequena instrução de golpe, tenha livrado de um esfriamento espiritual. Talvez Deus esteja nos livrando aqui de um esfriamento no casamento, de uma fraude, de um roubo, de um assalto, de que as fotos dos nossos filhos ou filha caem na inteligência artificial. Então, hoje é muito provável, irmãos, que centenas de sites de pornografia usem rosto de mulheres, inclusive mulheres famosas, mulheres que não são famosas. É possível que nossos dados, nesse exato momento, tenham sido vazados. O meu, como eu sou advogado nessa área, eu tenho certeza que os meus dados, meu CPF já foram vazados. A minha esposa também. Então, provavelmente também. Então, tenha essa prudência. Tome esse cuidado. Seja esse homem, essa mulher prudente. Eu quero encerrar aqui, mais uma vez, dizendo que um dia eu fui na quadrangular, ouvi um ensinamento, há muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás. Eu era um adolescente, e eu estava com meus amigos, levei meus amigos, minha mãe falou aqui, não foi que eu andava com meus amigos? Levei os amigos da rua lá, e quando eu levei todos os meus amigos, o pastor estava falando sobre, era a época áurea da AIDS, e ele mostrou imagens ali, de pessoas que foram cometidas da AIDS ali. Irmãos, aquilo foi um impacto da nossa mente. 15 garotos ali com 14, 13 anos, né? Ali foi um impacto, foi uma instrução daquele pastor. E eu tenho certeza, assim como eu, irmãos, né? Aqueles meninos também, eles evitaram ao máximo, né? Tudo aquilo que pudesse contaminá-los. Aquilo causou um impacto na minha mente, junto com todos aqueles. Nós ficamos anos com medo, até de na saliva ser contaminado pela AIDS. Então, que também, né, o Senhor possa nos orientar, nos dar esse discernimento de tudo aquilo que as redes sociais querem fazer, de tudo aquilo que a agenda progressista quer fazer com as nossas famílias. Eu quero te convidar a fechar os olhos. E nós vamos orar agora pela nossa casa, apresentando ao Senhor apresentando ao Senhor o nosso casamento, a nossa vida espiritual, que possamos ter